está iniciando mais um culto virtual de louvor e adoração a Deus, hoje, 21 de junho de 2020. Por isso, faz-se necessário falarmos com Deus através de uma oração. Oremos. Obrigado, Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos. Estamos, Senhor, reconhecendo a Tua autoridade e a proteção, Senhor, que Tu tens nos concedido nas nossas vidas. Ainda continuamos, Senhor, no momento de confinamento devido ao coronavírus. Mas acreditamos, Senhor, que Tu tens estado a nos proteger, sobretudo no nosso país, onde os casos, Senhor, não têm sido tão alarmantes como que temos acompanhado em alguns lugares, Senhor. Isso nos faz acreditar que a Tua mão tem sido estendida, Senhor, a favor do nosso povo. Por isso, Pai, nós rogamos que continue, Senhor, nos ajudando, nos protegendo e, sobretudo, aqueles que estão trabalhando, Senhor, nesta matéria. Falamos, Senhor, dos agentes técnicos e médicos, Senhor, da saúde, que tem dia e noite, Pai bondoso, feito de tudo, Pai, para estancar este problema do coronavírus. Pai, está iniciando este culto. Queremos, Pai, e contamos com a Tua presença. Queremos, Senhor, buscar a Tua santa palavra para que fale conosco, Senhor. Ao longo deste culto, Senhor, nós buscamos a presença do Espírito Santo. Nós buscamos a atuação do Espírito Santo sobre a vida de todos os que puderem fazer parte nele, Senhor, quer direta, quer indiretamente. Em nome de Jesus Cristo, nós te entregamos tudo nesta oração, as tuas mãos. Amém. Se você tiver uma Bíblia por perto, por favor, peço para abrir o Salmo 150 e leia comigo. Salmo 150. Espero que tenha preparado a sua Bíblia e já está pronto para juntos fazermos a leitura. Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o adufe e a flauta. Louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Vamos acompanhar o videoclipe de Jacó, intitulado Mweya Muchene. E Mweya Muchene, na língua local aqui é Manica, quer dizer Espírito Santo.
É, meu irmão. Como que é? Pode ser como? Tá a andar, como? Tá andar, pode andar. Epa, graças a Deus. Epa, tu te vê um pouco triste, o que se passa? É a vida, mano, a vida. Você sabe como é. Amigos que eu tenho estão me influenciar para má vida, bebidas, mulher. Eu quero deixar essa vida. É verdade, alguns amigos que não ajudam, sabe? Mas tem um amigo que nunca falha. É? Um amigo muito bom. Quem? Esse amigo chama-se Espírito Santo. Que bom, que bom. Ele Eu, nos sério? mostra que quando eu quero fazer coisa errada, ele mostra que não, isso não é bom. Quando eu quero fumar, quero beber, ou prostituir, ele já vem a tocar meu coração que não, isso não é bom. E eu quero conhecer esse amigo. Eu vou te contar, venha aqui. Samari wakanaka Simura Dino samari wakanaka Dino samari unerudo Dino samari unondida Dino samari wakanaka Dino samari unerudo Dino samari unondida Sinarake ni weya mtene Dimari wakanaka Sinarake ni weya mtene Sinarake ni weya mtene Dimari wakanaka Sinarake ni weya mtene Dechi wata uneni Dechi muka uneni Dechi famba uneni Nguwa zose uneni Dechi wata uneni Dechi muka uneni Dechi famba uneni Nguwa zose uneni Sinarake ni weya mtene Dimari wakanaka Sinarake ni weya mtene Sinarake ni weya mtene Dimari wakanaka Sinarake ni weya mtene Dikada kunye ponoti Sadaro, sadaro Dikada kubonoti Sadaro, sadaro Dikada kube monoti Sadaro, sadaro Dikada kumonoti Sadaro, sadaro Sinarake ni weya mtene Dimari wakanaka Sinarake ni weya mtene Sinarake ni weya mtene Dimari wakanaka Sinarake ni weya mtene Dikada kunye ponoti Sadaro, sadaro Dikada kubonoti Sadaro, sadaro Dikada kube monoti Sadaro, sadaro Dikada kumonoti Sadaro, sadaro Sinarake ni weya mtene 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 Dimari wakanaka Sinarake ni weya mtene Sinarake ni weya mtene Dimari wakanaka Sinarake ni weya mtene Louvemos a Deus por esta apresentação. O culto continua e trago o videoclipe da saudosa pastora clandestina Pindula, pois ela já se encontra na glória com o Pai por ter cessado o seu trabalho aqui na terra. Então, nós temos esta saudade, mas ela deixou-nos uma recordação, que é um videoclipe com o título Muhedene. E Muhedene quer dizer ímpio, incrédulo,
ou ateu. Então, neste momento, peço a todos para acompanharmos este videoclipe. Muhedene, da pastora clandestina Pindula. Louvemos a Deus por esta apresentação. Trago-lhes já uma saudação
feita pelo pastor Júlio César, a partir de São Paulo, no Brasil. O pastor Júlio César já esteve no nosso país, falo de Moçambique, pastoreando igrejas, para além de ter assumido cargos de direção como coordenador provincial e também diretor nacional da Visão Cristã. Na altura era VCM, Visão Cristã Moçambique, mas agora é IEVC, Igreja Evangélica Visão Cristã. Portanto, o pastor Júlio traz-nos uma saudação e já vamos acompanhar. Agradecemos por esta saudação proveniente do estado de São Paulo, no Brasil. E que Deus abençoe a todos quantos acompanharam e receberam de bom grado esta saudação. E também que o Senhor abençoe o pastor Júlio com a sua família. Paz do Senhor, amados irmãos, pastor Pindula, a igreja em Chimoio. Como é bom poder falar com vocês novamente. Estivemos juntos ano passado, eu e o Sinamor estivemos aí, e foi muito bom estar com vocês. Vocês demonstraram um amor maravilhoso para conosco, nos sentimos muito bem o tempo que nós passamos aí com vocês. E sempre tenho acompanhado, né, vocês aí através das redes sociais, os cultos, ouvindo a ministração da palavra de Deus aí através da vida do pastor Pindula. É muito bom ouvir de vocês, ver que a igreja continua firme, servindo ao Senhor. E nesse exato momento eu gostaria de ler um texto com vocês da palavra de Deus, que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 37, que diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É tremendo quando nós temos a convicção de que Cristo está conosco. Eu sei que é difícil aí em Moçambique, também aqui no Brasil. Muitas pessoas estão sofrendo com perca de familiares. Mas, irmãos, a igreja, ela é a resposta em todos os momentos para a sociedade. E a igreja em Chimoio, ela com certeza é a resposta que a sociedade está esperando nesse momento. Nós venceremos como igreja e como representantes, embaixadores de Cristo na terra. Nós estaremos intercedendo aqui no Brasil, aí em Chimoio, e iremos superar este momento difícil. E sabendo que, mesmo que venhamos a partir, estaremos desfrutando do amor de Deus, porque a vitória é certa no nome de Jesus. Não permitam que o inimigo semeie o medo nos vossos corações, mas estejam sempre convictos de que o Emanuel, Deus conosco, nosso Cristo, está guardando as nossas vidas e nos fortalecendo. Um abraço a todos os irmãos aí e continue orando por nós também, que o nosso desejo é novamente visitá-los, tá bom? Um abraço a todos, pastor Pindula, a igreja, que Deus continue abençoando as vossas vidas, dando saúde, graça, fé e autoridade para desfazer as obras do inimigo e continuar sendo mais que vencedores no nome de Jesus.
E prosseguindo com o nosso culto, iremos assistir mais um vídeo. E desta vez, quem vai nos apresentar a sua voz é a Fátima José. E o título da música que aqui vamos assistir é O Senhor é meu pastor. Eis o vídeo, na voz de Fátima José. Me lembro dos momentos que passei das provações e olhei a Cristo como sendo a minha solução. Por mais que foi difícil, continuei a confiar naquele que morreu por mim naquela cruz. Josué confiou, então só parou. Esther confiou e tornou-se uma rainha. Davi com um menino e matou um gigante. Moisés clamou a ti e o povo passou. Eu quero andar nos teus caminhos, eu quero ver também a sua glória. Por mais que o mundo implicar, eu sei que o Senhor é o meu refúgio bem presente. Nas minhas aflições, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei. Eu vou. Josué confiou, então só parou. Esther confiou e tornou-se uma rainha. Davi só um menino e matou um gigante. Moisés clamou a ti e o povo passou. Eu quero andar nos teus caminhos, eu quero ver também a tua glória. Por mais que o mundo implicar, eu sei que o Senhor é o meu refúgio bem presente. Nas minhas aflições, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei. O Senhor é meu temerei, não temerei. Não temerei. O Senhor é meu temerei, não temerei. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. Louvemos a Deus por esta apresentação. Reservamos o momento seguinte para a pregação. Acompanhe.
Graça e paz em Cristo. Quero saudar a todos os que têm acompanhado os nossos cultos através do YouTube e Facebook. Inscreva-se neste canal, deixe o seu like e ative o sininho. Meu nome é Rui Pindula e sou pastor da IEVC em Manica. Quero compartilhar com você que está desse lado mais uma porção da palavra de Deus. A palavra de Deus refrigera a alma. Após a morte do rei Salomão, o reino de Israel ficou dividido em 2 reinos. O reino do norte, designado por Israel, e o reino do sul, designado por Judá. A capital do reino do norte passou a ser Samaria, e a capital do reino do sul continuou sendo Jerusalém. Samaria, como era comum na sua época, possuía muros à sua volta e poucas portas de acesso para dentro da cidade. À noite, as portas eram fechadas e ninguém entrava ou saía. Era a única maneira de manter os inimigos de fora da cidade. Foi durante o reinado do rei Jorão, quando Ben-Hadad, o rei da Síria, levantou-se contra o povo de Israel, sitiando a sua capital, Samaria. Portanto, nós hoje vamos falar sobre o que sucedeu em Samaria. O exército sírio é provável que tenha feito o seu acampamento ao redor de toda a cidade de Samaria, armando tendas e fazendo fogueiras. Ali permaneceram acampados. Ninguém entrava ou saía da cidade, que se mantinha com suas portas fechadas e fortemente guardadas. Houve em Samaria uma fome, pois ninguém podia sair da cidade para comprar alimentos ou colher suas safras, e nem os comerciantes podiam entrar pelas portas da cidade para vender seus produtos. A fome agudizou-se de tal maneira, provocando o agravamento de preços, como era de esperar. Uma cabeça de jumento, por exemplo, chegou a valer 80 peças de prata. Uma cabeça de jumento custava uma fortuna. Somente pessoas desesperadas de fome pagariam uma fortuna por algo assim. Uma caneca de excremento de pombas, portanto de fezes de pomba, custava 5 peças de prata. A falta de combustível fazia com que até o excremento de pombas fosse precioso. Não só, mas o extremo de desespero levou os samaritanos a cometerem o absurdo de prática de antropofagia, ou seja, o canibalismo, ou ainda o consumo da carne humana. O que aconteceu? Desesperado também ficou o rei. A cidade estava cercada pelo inimigo. Samaria estava em lockdown. Não havia condições para dar a cesta básica às pessoas, porque a fome era terrível. O rei, desesperado, ameaça matar o profeta Eliseu, o profeta de Deus, e ainda acusa a Deus de ser o responsável por aquela situação. Importa aqui salientar que este rei, como os demais reis de Israel, era idólatra e infiel. As pessoas desobedientes a Deus costumam fazer o que aquele rei fez. Fazem suas escolhas erradas, insistem no erro. Quando colhem calamidade, culpam a Deus. Não tem sido assim? Por isso, dissemos, não culpe a Deus
pelos resultados de suas ações desastrosas. Deus já avisou através da sua palavra que a vida e a morte estão para serem escolhidas pelo próprio homem. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Versículo 16. Porquanto te ordeno, hoje, que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Não culpes a Deus pelos resultados de suas ações desastrosas. Os reis de Israel, Reino do Norte, como é sabido, foram todos maus a partir de Jeroboão, o primeiro rei. Também podemos aprender nesta história, neste acontecimento que vamos em seguida ler a palavra de Deus, que é necessário sair do comodismo. Saia do comodismo. E do lado de fora dos muros de Samaria estavam 4 homens leprosos que, segundo a lei, não poderiam entrar na cidade e viviam de migalhas e esmolas. Eles entendem que, se ficarem ali, morreriam de fome. E se fossem ao acampamento dos sírios, também morreriam de fome. Mas lá eles ainda tinham a chance de receber uma esmola. Vamos ver isso no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 7, versículos 3 e 4. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Esta foi a decisão daqueles 4 leprosos. Estavam fora do arraial. Eles estavam passando dificuldades. Uma vez que da cidade ninguém podia sair, ninguém podia entrar. Ali onde estavam, ninguém podia se aproximar para poder ajudá-los. Então, o melhor, aliás, eles corriam o risco de morrer. Pensaram eles, entrar na cidade ou ir até ao arraial dos sírios. Então, eles tomaram uma atitude. Nisto eu quero dizer, tome uma atitude conveniente. Não fique parado, decretando derrota, sem ao menos tentar. Quando está numa situação de dificuldades, quando está metido num desespero, está numa situação de aflição, tome uma atitude conveniente. Portanto, eles partem em direção ao acampamento do inimigo e nessa hora Deus começa a agir com a sua mão forte para dar a seus filhos o livramento necessário. Porque os leprosos tomaram uma atitude conveniente, Deus começou a agir. A Bíblia diz que quando eles marchavam, pareceu aos ouvidos do inimigo que um grande exército vinha contra eles.
um exército muito mais numeroso do que eles. Perceberam? Então, e eles tinham que fugir e deixaram tudo para trás. Como podemos ler isso? No livro de Reis, capítulo 7, até ao versículo 5. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Portanto, eles tomaram uma decisão. Vamos ao arraial dos sírios. Então, quando eles caminhavam, o exército sírio saiu em badalada. Então, o que aconteceu ali? Deus, como disse, tinha começado a agir. Portanto, Deus tem o pleno controle da sua vida. Saiba que Deus tem o pleno controle da sua vida. Quando estamos passando por uma grande luta ou um longo período no deserto, sofrendo, temos a tendência de desistir, fugir literalmente e quase sempre perdemos o controle. Em muitas situações temos perdido o controle, mas fique sabendo que Deus tem o pleno controle da sua vida. Nunca nos vem, às vezes, à mente de que Deus continua no controle das nossas vidas. Sempre pensamos que estamos abandonados à nossa própria sorte. A Bíblia diz que quando os leprosos marchavam, pareceu aos ouvidos dos sírios, dos inimigos sírios, que um grande exército vinha contra eles, um exército muito mais numeroso do que eles. E então eles fugiram e deixaram tudo para trás. Conforme podemos ver nos versículos 6 e 7, que dizem: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram do crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvarem a sua vida. Deixe-me dizer que se nós nos levantarmos e voltarmos confiantes para os braços do verdadeiro Deus, o Deus de Israel, creia uma coisa: todo e qualquer cerco que se localize ao redor da nossa vida física, espiritual, material ou financeira, tudo e qualquer cerco à nossa volta se retirará e teremos vitória em nossa vida. Versículo 8. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e foram, e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. É o que fizeram. Deus, na verdade, está no controle de tudo. Estava no controle de tudo na vida daqueles leprosos. Seja generoso. A generosidade é uma das qualidades mais exaltadas por Jesus. Durante a sua permanência na terra, Jesus mostrou ser generoso, ensinou ser generoso,
quando ele disse: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Ajudai-vos uns aos outros. Aqueles leprosos tinham motivos para se tornarem egoístas ou se vingarem. Nem na cidade eles eram julgados dignos de entrar. As pessoas, ao vê-los, desviavam-se do caminho. Era assim que acontecia com eles. Seja generoso. Entretanto, eles reagiram de uma maneira completamente diferente. Aqueles leprosos não quiseram ser egoístas. No começo, como era de esperar, eles mataram a fome quando encontraram o mantimento. E esconderam tudo que eles acharam interessante para si. Só que havia muita coisa. Por isso, depois pensaram: há muita abundância aqui. Por que não anunciar aos nossos irmãos que estão morrendo de fome lá na cidade? Seja generoso. Sabemos que há pessoas que se isolam, que desistem de ajudar os outros, que se fecham em seu mundo. Mas esses leprosos, aqueles 4 leprosos, não eram assim. Não fizeram assim. Não se comportaram assim. A dor ensinou-lhes a generosidade. Como podemos ver nos versículos 9 e 10. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem este dia. É dia de boas novas. E nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e brandaram aos porteiros da cidade. E lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. Na primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Amados irmãos, Deus poderia ter usado o rei. Deus poderia ter usado os súbditos do rei. Talvez poderia ter usado o sacerdote, um capitão do exército do rei. Ou ainda o seu profeta, Eliseu, para avisar o povo de Samaria que já estava livre. Deus podia ter usado uma outra forma para comunicar àquele povo que estava livre. Todavia, Ele, o Senhor, usou coisas loucas para confundir as sábias. Coisas fracas para confundir as fortes. Deus usou instrumentos que aos olhos humanos não eram dignos de entrar na cidade. Na Bíblia, a lepra é comparada com o pecado. Deste modo, não há nenhum ser humano que não possa ser leproso. Ou seja, não há nenhum ser humano que não seja leproso, isto é, pecador. Exceto Jesus, claro. Na Epístola aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, está escrito:
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo o ser humano pecou, todo o ser humano é considerado pecador. Então, neste sentido de que a lepra se compara ao pecado, então todo o ser humano é leproso. Talvez você tenha o sentido desprezado, ou você tem se sentido desprezado, amargurado e sem capacidade para ser usado por Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa. Deus quer usar leprosos como eu e você. Deus quer usar leprosos como eu e você. Até que ponto você está disposto a sacrificar-se por amor a Cristo pelos outros? Portanto, é necessário levarmos a mensagem da libertação. É outro ensinamento que nós encontramos neste acontecimento de Samaria. A mensagem de libertação. Aqueles leprosos entraram em algumas tendas e levaram para esconder riquezas incontáveis, muita comida, fartando-se de tudo aquilo que tinham sido privados já há bastante tempo. Eles estavam fora da cidade, passavam fome, passavam dificuldades, era chuva, era frio, era o calor, nada eles tinham, a não ser que aparecesse alguém a lhes dar alguma coisa. A cidade estava morrendo sem saber que podia se libertar. Deus já havia resolvido o problema. A cidade não sabia disso, o rei não sabia disso, a população não sabia disso, mas os sírios já tinham saído daquele lugar. Quando recebemos a palavra de Deus, alimentando-nos dela, saciarmos a nossa alma e a nossa sede espiritual, comendo toda a sorte de manjares espirituais, mostrados para nós através do nome de Jesus. Os leprosos depois foram à cidade anunciarem as boas novas para a salvação de todo o cidadino, de todos que estavam na cidade. Entre nós, há os que não escutam a voz do Espírito Santo, dizendo que a cidade, as pessoas, os povos, as nações, as línguas e as raças precisam de alguém que vá até eles, anunciar a libertação já promovida por Cristo na cruz. Jesus ordenou, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, Deus quer usar leprosos, como eu, como você. Mas para tal, precisa de leprosos que tenham disposição, que escute a voz do Espírito Santo. Estará você disposto a anunciar? Estará você disposto a levar a palavra para além? Que Deus nos abençoe. Só nos resta agradecer a Deus por terem participado nesta celebração de hoje, domingo, 21 de junho de 2020. Esta celebração que eu quero acreditar que Jesus nos abençoou bastante.
e que continuará nos abençoando. Tchau, tchau. Até ao próximo culto. Fique com Deus.